Olá, meus amigos, muita luz, muita paz, que Jesus nos abençoe, nos inspire, como sempre, e que nós possamos conectar o nosso coração a Ele, sentir a Sua presença, sentir o Seu carinho a nos envolver, mesmo nos momentos mais desafiadores, que a gente possa apurar aí essa nossa percepção, o nosso coração, fazê-lo sensível para realmente ouvir essa voz do bom pastor que nos prometeu conduzir as suas ovelhas sempre, e precisamos treinar, justamente essa nossa audição, essa nossa percepção espiritual para ouvir a sua voz. E hoje nós selecionamos uma mensagem também do benfeitor Emmanuel, intitulada Deus Sempre, que está no livro Chico Xavier Pede Licença, no capítulo 25. E essa mensagem, eu achei ela muito propícia para os momentos que estamos vivendo, e o seu próprio título já nos traz aí uma reflexão profunda: Deus sempre. Sobretudo em momentos mais desafiadores, nós precisamos estabelecer ou aprofundar a nossa relação com o divino, né? Fundar bases mais sólidas na comunhão com o Criador, com esse que é, em verdade, o grande, o maior de todos os pastores, o verdadeiro condutor de todo o universo, de cada um de nós. Então, nós precisamos buscar essas bases. Como dizia o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, sede fortalecidos no Senhor, porque Deus, que é imutável, eterno, onipotente, é a única base verdadeiramente segura para a nossa fortaleza, para a nossa esperança, para a nossa fé. Então, naquele bonito poema de Teresa de Ávila, diz: quem tem Deus, quem consolidou as suas bases em Deus, ainda que tudo transforme-se, ainda que tudo passe, ainda que tudo se modifique, ainda que as sombras cheguem, as tempestades nos visitem, Deus basta. Então, me lembro também daquele momento, né, que Francisco de Assis viveu. Ele estava ali com outro frade, eles caminhavam, um momento difícil, era um tempo muito frio na Itália, e eles caminhavam de uma cidade a outra, nevava muito, eles passavam fome, passavam frio, e eles chegam em determinado momento no mosteiro, rogando assistência. Então o indivíduo abre, né, aquele lugarzinho assim para ver quem estava lá fora, e ele não reconhece Francisco. Francisco falou: somos nós, queríamos abrir, queríamos entrar. E ele, meio irritado, o indivíduo que estava lá dentro, fecha então a portinhola. O frade que estava com Francisco se desespera: e agora, né? Vamos morrer. E então Francisco fala ali da perfeita alegria. Diz assim: agora, meu amigo, nós só temos Deus. Então nós estamos inteiramente agora nas mãos de Deus. Então aí ele se reconforta, ele expressa aquela alegria. Naquela frase que ele nos traz também, para quem nada tem, Deus se torna tudo, né? Fora de nós, quando a gente vai lidando mais intensamente com a transitoriedade, com a impermanência do mundo, é aí então que nós somos convidados a vir para dentro de nós e encontrar essas bases esquecidas, as únicas que realmente poderão ser sólidas na sustentação da nossa fortaleza, da nossa esperança e da nossa fé. Deus sempre. Estabelecer essa confiança, esse contato com o divino. Entender que muito daquilo que nos toma a paz, se não tudo daquilo que nos toma a paz, o faz porque no fundo está ocupando um lugar que deveria ser dessa comunhão com o divino, dessa presença divina em nós. Então por isso que a gente selecionou essa mensagem, Deus sempre, e que Emmanuel vai começar dizendo assim: deixa que o teu coração repouse no entendimento, a fim de que a vida maior te use por filtro da paz em auxílio dos outros. Que frase linda! Deixa que o teu coração repouse no entendimento. Nós espíritas somos convidados ao exercício de uma fé raciocinada. Então, em momentos como esse, nós precisamos manter a clareza de raciocínio. Se deixarmos
as nossas emoções se turvarem, se desequilibrarem, não conseguiremos raciocinar com clareza, não conseguiremos repousar no entendimento. Então é preciso ouvirmos aquele chamado do Cristo, né, aos aflitos, aos cansados, aos exaustos: vinde a mim, né? Vinde a mim, tomai o meu fardo. Tomemos aí o fardo do Cristo e aprendamos com ele, que sobrando e humilde de coração. E então encontrareis repouso, descanso para as vossas almas. Então é interessante ver as duas condições que o Cristo coloca ali para encontrarmos repouso. A primeira delas, tomar o seu fardo, tomar aí, né, o seu jugo. E o que é o fardo do Cristo? O que é o seu jugo? Né? O que representa isso ali? Aquilo que é o seu entendimento essencial do que é a vivência da lei. No contexto em que Jesus vivia, o tomai sobre vós o meu jugo, cada rabino, cada mestre tinha um jugo que representava o entendimento que ele tinha da vivência da lei divina. E era esse jugo que ele transmitia aos seus discípulos, aos seus aprendizes. E representava ali um conjunto de práticas, um conjunto de entendimentos que sintetizavam a vivência da lei. E como nós sabemos, o Cristo sintetiza a vivência da lei em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como nós mesmos. Então, tomai sobre vós o meu jugo, para o Cristo representa: investamos no amor. Né? Deixemos-nos conduzir pelo amor. Conduzamos-nos pelos caminhos do amor. Isso é tomar sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Ou seja, é preciso instruirmos, é preciso entendermos os mecanismos da vida, mas sim serenidade, né? Confiança, o repouso dessa confiança que nos faz mantermos equilibrados, para que, como ele diz aqui, a vida maior possa nos utilizar como filtro da paz em auxílio dos outros. Imaginemos uma circunstância de uma tempestade muito intensa, trovões, né? Aquela escuridão. Imaginemos, façamos um esforço de transportarmos pelo pensamento para cima, para o alto. Vamos subindo, vamos subindo. Chega um momento em que a gente cruza o limiar da tempestade. E quando a gente passa aquelas nuvens densas, aquelas nuvens pesadas, o que nós encontramos lá em cima? O sol radiante, o sol luminoso. Se subirmos mais ainda, se sairmos da estratosfera, se sairmos do planeta terreno, o que nós vamos encontrar no universo? A perfeita harmonia, a perfeita estabilidade. Então, por mais rujam as tempestades aqui embaixo, lá no alto, vibra de maneira uniforme, de maneira perene, a paz divina, a harmonia celestial. Então, nesses momentos, nós precisamos ser aqueles que, pelo amor e pelo raciocínio lúcido, pela fé raciocinada, conseguimos subir, superar as nuvens das tempestades e nos vincularmos a essa paz que reina, que governa o universo inteiro, essa harmonia, para que sejamos nós, envoltando dessas experiências, filtros dessa paz em auxílio dos outros. Então, olha que lindo isso que Emmanuel está nos dizendo aqui. Não são 2 os mandamentos que o Espírito de verdade nos traz? Amai-vos e instruí-vos? Pois bem, são os mesmos que o Cristo já havia nos trazido lá atrás. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, amemos e aprendei de mim, ou seja, instruamo-nos. Amor e instrução serão as 2 asas que nos permitirão mudar o nosso ponto de vista, subir mais alto nas faixas do pensamento, do sentimento e nos conectarmos com essa paz que reina em todo o universo, para muito além das tempestades que são transitórias. E ao voltarmos à vida de relações aqui, o contato com os semelhantes,
podemos ser filtros dessa paz. Mas para isso nós precisamos buscar esse repouso com Cristo, que não é o da inação, não é o da inércia, não é o do simples esperar as coisas passarem, é esperançar. É o repouso na confiança, na esperança, de quem, onde quer que esteja, como esteja, faz o que está ao seu alcance, começando por si mesmo, de modo a irradiar essa paz estabelecida em si, consolidada na relação com Deus, irradiar isso para os seus semelhantes. Mas ele prossegue frequentemente hoje. Então, esse livro eu acho que é lá da década de 50 e perfeitamente atual para o nosso hoje. Então, frequentemente, hoje, nos reportamos todos à terra conturbada. Então, a gente vê, as notícias pululam, correm, né? Notícias de todos os tipos e notícias que, se a gente não tiver um cuidado muito adequado no tratar delas, nós nos deixamos contaminar, às vezes, por elas, por aquilo que elas transmitem. É preciso nos informarmos, sim, mas é preciso também ter muito cuidado com o que vamos conservar em nossa casa mental. Colher da notícia a informação que ela traz, aquilo que pode ser útil e edificante, e extrair ou retirar, melhor dizendo, dali, tudo aquilo que não é interessante guardarmos na nossa casa mental, no recipiente do nosso coração. Me lembro lá daquela parábola que está em Mateus 13, a parábola da pesca. Os indivíduos vão, fazem uma pesca, depois eles voltam ao final da pesca, assentam-se na praia e começam a separar o que é peixe bom para ser guardado e o que é peixe deteriorado a ser descartado. Jesus faz essa comparação aí, né, uma analogia para o reino dos céus. Pois bem, para mantermos o reino dos céus em nós, o equilíbrio, a harmonia, tanto quanto nos seja possível, depois de cada pesca diária de notícias, de informações, né, nas conversas, nas leituras, é preciso que a gente assente-se na praia representando estabilidade, a estabilidade da oração, da reflexão, diferentemente do mar, que representa oscilação, assentarmos-nos na praia da reflexão, ancorados ou amparados, né, sustentados na oração, no sentimento equilibrado, para fazermos essa separação. O que é peixe que vale a pena guardar, o que é peixe que não vale guardar. Então é preciso que a gente tenha esses critérios nesses momentos para manter essa estabilidade, para não guardar nada que possa ser fonte aqui de adoecimento. Se a gente guarda peixe estragado na geladeira, a gente sabe o que acontece. Também na nossa alma, a depender do que estamos guardando, isso pode ser o fermento que leveda a massa não para o bem, mas para a perturbação, para a aflição. Muitos companheiros se fazem pontas de lança na expansão do desespero e transformam-se outros muitos em pregoeiros da agitação. Então, o nosso papel enquanto espíritas, enquanto cristãos, né, tendo esse alcance que o Espiritismo nos traz, tendo essa confiança no Cristo, que nos prometeu não nos deixaria órfãos, estaria conosco, caminhando conosco até a consumação dos séculos. O nosso papel não é o de sermos pontas de lança do desespero, de sairmos ferindo os outros com o nosso desespero, com o nosso desequilíbrio. Pelo contrário, nosso papel é sermos bálsamos que acalentam as feridas. O nosso papel é sermos o sal da terra que realçam o sabor da vida, né, que realçam a cor da vida em momentos como esse. O nosso papel é de sermos luz do mundo. Jesus, ao falar dos discípulos no Sermão do Monte, diz: sal da terra e luz do mundo. E é interessante pensarmos, o sal é aquele que faz a sua ação pelo contato mais direto, e a luz é aquela que faz a sua ação pela distância, ou à distância. Então, seja no contato mais próximo, com os familiares no lar, seja à distância, por aquilo que divulgamos nas redes, por aquilo que conversamos nas ligações, enfim. Mas nós somos convidados a ser, por aquilo que fazemos no contato ou à distância, aqueles que mantêm a esperança, e não pontas de lança do desespero, né? E também não aqueles que se convertem em pregoeiros da agitação.
que realçam, que pintam com as cores mais escuras, com os horizontes mais sombrios, o porvir. Como pintar o porvir com as cores sombrias ou mais dolorosas, né, com os horizontes mais dolorosos, se nós todos sabemos que o destino fatal de todos nós e da humanidade como um todo é o progresso, é a iluminação, é a melhoria, é o desenvolvimento espiritual. Temos que ter cuidado com a nossa postura. Nós estamos sendo filtros da paz ou obstáculos para que essa paz possa alcançar os corações? Que tipo de radiações nós estamos transmitindo aos outros? Aquelas que ferem ou aquelas que edificam, que balsamizam, que asserenam? Então, é preciso pensar nesses momentos a que forças da vida nós estamos servindo. Que tipo de vasos nós estamos sendo? O Emmanuel mesmo vai ter uma mensagem bonita que ele vai dizer que nós somos vasos utilizados pelas forças da vida. A questão é, a que tipo de forças nós estamos emprestando as nossas possibilidades? Então, nesses momentos, nós precisamos nos entender como partes integrantes de um todo, como células de um tecido, de um organismo, e que precisamos ser células saudáveis, células sãs, para que não sejamos nós aquelas que vão comprometer, que vão iniciar ali um processo de inflamação, um processo de adoecimento que vai se propagar. Pelo contrário, né? É o que Emmanuel prossegue dizendo, ó, se, porém, o pouso da tranquilidade operosa, a nave sólida em que os náufragos da inquietação encontrem apoio. Então é bonito isso, tranquilidade operosa, porque esse é o conceito mais justo de tranquilidade com Cristo. Às vezes a gente acha que tranquilidade é inação, é ficar lá parado, sem preocupação nenhuma, sem ter que fazer nada, apenas fazendo ali o que gosta. Não. A tranquilidade com Cristo não é a tranquilidade da água parada, do poço que não mata a sede, como no caso da mulher samaritana. A tranquilidade do Cristo é a da água da fonte, em movimento, né? A água que aprende a contornar obstáculos e que por isso mesmo segue o mundo afora, deserta afora, cantando, vencendo todas as dificuldades, as pedras no caminho, os troncos, os desafios, mas segue cantando. Não é tão consolador, não traz uma sensação tão boa quando você está num lugar em meio à natureza e você ouve aquele barulhinho de água, aquela água que acalenta, aquela água que é a certeza do refrigério, aquela água que é uma água pura, água em movimento, diferentemente da água parada, aquilo que traz serenidade. Olha, o movimento segue, a vida segue, quaisquer que sejam as pedras do caminho, os obstáculos, aquela fontezinha está seguindo adiante, rumo ao rio e rumo ao mar, ao grande oceano da vida. Então, esse tipo de certeza, esse tipo de confiança que a gente precisa transmitir. Isso é tranquilidade operosa, tranquilidade que não deixa de operar, de fazer a parte que lhe cabe. E ele diz também, né? A nave, ou seja, o navio sólido, o navio seguro para os náufragos, para aqueles que, nesse momento de procela, de tempestade no mundo, não têm encontrado algo em que se apoiar. Mas nós precisamos entender a nossa fé, o que o Evangelho nos deu como o recurso, né, para a gente cruzar esse mar da vida em segurança, amparados que estamos pelo nauta mais experiente de todos, por aquele que conhece todas as tempestades, que já as venceu todas e que tem o poder de acalmá-las, sobretudo dentro de nós. Aquele símbolo do Cristo acalmando a tempestade junto aos discípulos no mar da Galileia, é um símbolo muito precioso para os momentos que vivemos. Né? Aquele barco que precisamos não deixar afundar é o barco da nossa fé. Estamos ali com Cristo. Estamos convidados a mantê-lo firme, cursando ou passando por todas as tempestades, para que possamos também amparar aqueles que têm estado no mar da vida sem nenhum recurso onde possam se apoiar. Então é preciso não deixemos a água, né, das turbulências adentrar no mar, ou melhor, no barco da nossa fé.
É preciso mantê-lo muito bem conduzido, amparados aí no Cristo, para que consigamos superar esses momentos. É preciso não deixar o Cristo adormecer em nossa embarcação. É preciso mantê-lo bem desperto. E como o fazemos? Manter o Cristo desperto em nós? Na prece, no estudo que edifica, no cuidado com os pensamentos e com os sentimentos. Aquele sono do Cristo no barco é muito simbólico. Ele representa esse nosso descuidado, essa nossa invigilância para com as fontes do Evangelho, para com aquilo que recebemos do Evangelho, que muitas vezes deixamos lá na polpa do barco, em segundo plano, esquecido. Nos momentos de tempestade, sobretudo, é preciso deixar esse Cristo muito desperto em nós, porque é Ele que tem a habilidade, é Ele que nos vai dar a habilidade, a condução segura, a estabilidade para bem conduzirmos a embarcação, auxiliando aos outros que não têm encontrado embarcação, aqueles a quem falta a fé, aqueles a quem falta o veículo, né, os recursos para passar por esses momentos. Recorda, prossegue ele, o mundo já viveu outras épocas de crise e a todas sobreviveu para exaltar-se em mais elevado gabarito de evolução. Então, a certeza de que essa crise também a venceremos e também a passaremos, claro que com muitos desafios, dores, mas a certeza de que também a essa venceremos, nós temos essa certeza pelo próprio fato das crises já superadas na história da humanidade. Quantas epidemias, quantas guerras, quantos cataclismos nós já não vencemos, superamos e deles saímos enquanto humanidade, enquanto coletividade, enquanto espíritos, embora muitas vezes perdendo a vestimenta do corpo, mas saímos dali enquanto espíritos mais maduros. A ciência se desenvolveu, as tecnologias se desenvolveram, as relações foram se aperfeiçoando, as estruturas das sociedades foram se modificando. Enfim, é preciso vislumbrar o que está além simplesmente da tormenta. O que se gera, o que se processa depois, as sementes de renovação que se colhe em momentos como esse. Que é o que os espíritos vão nos dizer quando vão tratar, por exemplo, da lei de destruição, junto com Kardec, lá no Livro dos Espíritos, das questões 737 em diante, quando eles vão tratar ali mais propriamente dos chamados flagelos destruidores. Eu separei aqui as questões só para a gente dar uma analisada mais a fundo, né? Então, na questão 737, Kardec pergunta por que Deus permite que passemos por esses flagelos, por essas provações coletivas. E os espíritos então respondem, para fazê-la progredir mais depressa. Né? Mais adiante eles dizem, preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais, por efeito do prejuízo que vos causa, ou seja, esse prejuízo mais imediato. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, olha que interessante isso. Preciso é que se veja o objetivo. Ou seja, lembra lá como falávamos no início? Preciso é que mudemos o ponto de vista e não nos prendamos na circunstância imediata, nos prejuízos imediatos, mas vejamos o que isso prepara, o advento de novas coisas. Eu gosto dessa expressão, uma melhor ordem de coisas. Então é preciso que nós olhemos para essa mudança das bases, das estruturas que circunstâncias como essa vão fazendo em nossa sociedade, de modo geral. Numa sociedade que, de um certo modo, ainda estava estruturada sobre pilares muito frágeis, né? Pilares do consumismo desequilibrado, que vinha levando ao exaurimento, né? Ao esgotamento dos recursos do próprio planeta, se equilibrando sobre esses pilares frágeis da indiferença, do egoísmo, do materialismo, da pressa, né? Então, esses pilares
eram o próprio sinal já de uma sociedade, de modo geral, adoecida. Nós já estávamos contaminados por um vírus. E muitas vezes essas experiências dolorosas que agora a vida nos propõe, nos apresenta, são, ao contrário, processos de cura, embora dolorosa, processos de cirurgia moral que vem remover, que vem nos fazer enxergar os verdadeiros adoecimentos que desequilibravam o todo. Mas vem fazer isso, às vezes, de uma maneira muito mais rápida do que se fosse, assim, um por um. Né? Nesses momentos em que a humanidade, de um modo geral, é atingida, é alcançada, é o que eles dizem aqui. O advento de uma melhor ordem de coisas se dá, né, se realiza em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Então é preciso olhar para o objetivo e perceber o que isso prepara. É preciso ver de fato a vida como espíritos e ver que tudo o que aqui na materialidade temos é recurso de ascensão e de evolução do espírito. Por isso prossegue Emmanuel: por maior a tormenta, guia o teu barco no oceano das lutas renovadoras, harmonizando o leme da própria vida com a fé em Deus. Então, harmonizar o leme da sua vida com a fé em Deus. Escora-te na sabedoria divina, sustentáculo do universo, e prossegue com a serenidade e coragem ante o roteiro do dia a dia. Então, orientar o leme da nossa existência segundo aí essa fé em Deus, porque esse é o sentido mais profundo de fé. Fé no sentido de fidelidade, que é o sentido original da palavra, por exemplo, nas Escrituras, emuná, né? A palavra fé significa essa relação profunda com o divino, essa relação de coerência, essa relação de confiança que se estabelece entre a criatura e Deus. Eu tenho fé, eu demonstro fé quando eu sou fiel àquilo que já entendo da vida, das leis divinas, e passo a me conduzir por esse entendimento. Então, mede-se a fé de alguém não pelo quanto ele acredita, não pelo quanto ele conhece da lei divina, mas pelo quanto ele aplica essa lei divina e conduzir-se como tal. Essa vontade aplicada, né, alinhada à vontade divina. Quando a gente faz, a gente consegue se conduzir pela tormenta, evitando ali os rochedos, evitando os recifes, guiando-nos pelo farol que Deus sempre acende àqueles que de fato estão em busca do porto da segurança, aqueles que realmente estão ali no leme, conduzindo, não simplesmente deixando-se levar pelo sabor das ventanias, das ondas, mas aquele que ajusta as velas, põe a mão no leme e vai conduzir a sua vida, vai conduzir as suas emoções, vai conduzir os seus pensamentos. Nesse momento nós precisamos realmente tomar as rédeas do nosso mundo interior. Se o Cristo vai nos auxiliar a pacificar as tormentas íntimas, ele conta com o nosso cuidado, o nosso investimento também para contribuir com ele nessa pacificação. Sem nós, ele pouco pode fazer por nós. Então, tens fé, diz o apóstolo Paulo, tenha em ti mesmo, perante Deus. Então, é preciso fazer essa aliança, né? Escorarmos na sabedoria divina. Ou seja, a partir desse entendimento que nós temos, da sabedoria perfeita, da inteligência suprema que rege o universo, é preciso nos escorarmos nisso. Mantermos a serenidade para agir. Entendemos, como líamos lá na questão dos flagelos destruidores, que isso atende a objetivos, que isso são processos dolorosos, mas que representam também cirurgias morais, representam processos de cura, representam processos de mudanças de bases das estruturas da nossa sociedade, consolidando ali fundamentos mais sólidos para a humanidade que esperamos no porvir. Uma humanidade, aí sim, pautada em fundamentos ou edificada sobre fundamentos duradouros, quais sejam o da caridade, o da fraternidade, o da espiritualidade, né? O da fidelidade às leis divinas, o da harmonia para com as leis divinas que nos regem,
do equilíbrio, da interação harmoniosa com o planeta, com a natureza, com nós mesmos, com o nosso corpo. Esses são os fundamentos da sociedade regenerada do porvir. E agora nós estamos passando, como Kardec também diz, lá no capítulo 18 do livro A Gênese, por essa mudança de fundamentos do edifício, dos edifícios sociais. Então vão mudar estruturas sociais, estruturas políticas, estruturas econômicas. Tudo isso precisa ser modificado. Só que, por vezes, não fossem essas experiências mais desafiadoras, isso demandaria séculos, milênios. Chegam determinados momentos em que os recursos do alto, ou a própria vida, nos convida a passar por experiências que vão reduzir esse tempo e que vão permitir-nos darmos, digamos, um passo mais significativo rumo a novos planos de vida e de experiência, individualmente e coletivamente. Assim como nós, individualmente, temos provas mais enérgicas em determinados momentos da nossa vida, passamos por momentos de maior desafio, né? Somos chamados ao mar alto das experiências mais desafiadoras, como Jesus chamou Simão Pedro, assim também, enquanto humanidade, somos uma individualidade coletiva, a humanidade terrestre, e passaremos por esses momentos de aferição. Então é preciso escorarmos nesse que é o sustentáculo do universo, a sabedoria divina que a tudo preside, que a tudo vê e que tudo vai conduzindo, né? Ou de todos os males, de todas as sombras, vai nos auxiliando a extrair o que há ali de recurso precioso de crescimento. Lembra-te, prossegue ele, guerras de extermínio arrasaram continentes e nações, mas Deus restaurou os mecanismos da civilização e outros povos apareceram com assinalados destinos na execução do progresso. Então, muitas vezes, corpos tombaram, os espíritos seguiram, retornaram ao mundo espiritual e depois voltaram em novas civilizações, em novos povos, trazendo tarefas de renovação, de estabelecimento de novas descobertas, de novos desenvolvimentos para a sociedade como um todo. É preciso lembrar, né, daquilo que Kardec e os espíritos vão dizer. Na próxima questão, a gente citou a 737, vamos a 738, porque alguém poderia pensar, Deus não tem outros meios de nos fazer progredir, de nos fazer avançar? Claro que tem, e usa-os todos os dias, é o que os espíritos dizem. O Evangelho veio, né? Moisés veio, todas as revelações espirituais já vieram, todos os missionários da filosofia, da ciência vieram trazendo contribuições, mas por vezes nos fazemos tardios na aplicação desses recursos, sobretudo em âmbito moral. E aí que vem essas experiências que nos mostram a fragilidade da vida física, que nos despertam para a realidade da vida imortal do espírito, que nos despertam para os verdadeiros valores. E é então que, vendo essa fragilidade da vida física, a gente vai voltando-se cada vez mais para os valores eternos e imperecíveis, imunes a qualquer tempestade. Mas aí na 738A, Kardec pergunta, mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso, será justo isso? E os espíritos eles têm uma resposta muito interessante. Eles dizem assim, durante a vida o homem tudo refere ao seu corpo. Então, quando a gente está aqui encarnado, se a gente não nutre, não cultiva essa consciência de espíritos imortais, a gente tudo analisa pelo corpo. E muitas vezes aquilo que para o corpo parece um grande mal, que às vezes o leva até à destruição, a destruição do corpo, para o espírito é um grande bem. Então, a gente precisa passar a ver a vida como espíritos. Então, durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo, né? Complementando o exemplo que dávamos. Ao passo que, muitas vezes, o que parece excelente para o corpo, para o espírito é um grande mal. Então, quantas formas de prazer desequilibrado para o corpo não são para o espírito, né? Processos de viciação que ele vai demandar depois séculos ou encarnações para poder ajustar. Então, durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade.
Logo, nada são sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Diversos agrupamentos humanos enlouqueceram, mergulhando em atitudes e atividades suicidas. Deus, porém, lhes conferiu outros rumos, doando-lhes oportunidades mais amplas de serviço para se recuperarem com segurança em existências de redenção. Então, o Império Romano, ali na sua derrocada, né, entrou nesse processo aqui de enlouquecimento, de desequilíbrio total, uma derrocada. Mas todos aqueles espíritos que um dia lá estiveram no Império Romano, em todas aquelas insanidades que o Império Romano cometeu, em todos aqueles desequilíbrios, todos esses espíritos estão aí, encarnados no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na África, na Austrália, seguem hoje com novas vestimentas, com outros rótulos, com outras etnias, né, com outros aspectos exteriores, mas espíritos que receberam os recursos do alto para seguirem no seu processo de redenção, reparando os desequilíbrios, os tropeços lá do passado. Epidemias varreram cidades inúmeras, mas Deus amparou a ciência e as vítimas foram compensadas com um ensejo precioso de aprendizado e trabalho na terra mesmo, em planos mais nobres. E os espíritos que passaram por essas experiências em outros planos da terra, nas várias esferas da vida, no orbe terreno, porque vivos não somos somente nós os encarnados. Aliás, eu me lembro até de um exemplo de Raul Teixeira em que ele dizia, né, para a gente ver o quanto, como os espíritos disseram lá na questão 738, né, o quanto a gente se refere ainda aqui, quando estamos encarnados, à vida do nosso ponto de vista de seres encarnados, do nosso ponto de vista material. O Raul Teixeira até brincava. Eles que estão do lado de lá, um pouquinho mais adiantados, eles passam pelas paredes, não têm tantas necessidades de alimentação, não têm que se preocupar com enfermidades, não têm que se preocupar com uma série de coisas que o corpo nos impõe, e eles é que são os mortos e nós é que somos os vivos. Nós é que somos os vivos, né? Pode se deslocar com uma tremenda facilidade, as suas capacidades intelectuais, do pensamento, da mente, fluem com uma naturalidade, com uma fluidez muito maior, e eles que são os mortos e nós é que somos os vivos? Não. Então, é preciso entender a vida como essa dádiva recebida do Criador no ato da nossa criação e que nunca nos será tomada. Fugiremos da morte tantas vezes quanto se fizerem necessárias, mas da vida fugiremos jamais, nos diz Emmanuel. Então é preciso entender a vida como esse contínuo, entremeado por existências, aqui com o corpo, vestindo essa roupa, ou sem ela, com novas vestimentas do nosso perispírito, ou lá, desencarnados, mas todos seres que estão vivendo e buscando a verdadeira vida, a vida abundante que o Cristo veio nos trazer. Então, prossegue ele, não importa o tipo de tempestade que te requisite a receios e indébitos, não importa a que tipo de tempestade venhamos estar sujeitos nesses momentos desafiadores, nesses momentos de mudança da humanidade, nesses momentos de transição, não importa que tipo de tempestade venhamos a facear. Tempestades essas que vão nos requisitar a receios e indébitos, ou seja, essas circunstâncias exteriores difíceis, elas ficam nos convidando a descer as faixas de receios e indébitos. Mas veja, são indébitos, não são adequados, não deveremos ceder a esses convites, porque está em nossas mãos, está ao nosso alcance ceder ou não ceder a esses convites. Né? Nós podemos escolher em que faixa vamos nos manter. Por mais que tudo fora seja convite para descermos à sombra da desesperação, do medo, internamente nós temos a escolha de mantermos na luz da esperança e da confiança. É o que Viktor Frankl traz no seu livro fantástico, Em Busca de Sentido, em que ele trabalha essas situações limite. Ele que viveu ali no campo de concentrações durante a Segunda Guerra Mundial, então viveu uma situação realmente muito limite. E o que ele percebeu ali? Diferentemente do que era dito, do que ainda é dito por muitos
pensadores e tudo mais, de que o homem seria apenas um produto da circunstância, então numa circunstância limite todo mundo se faria igual, todo mundo comportaria-se como né, uma postura ali de animalidade, de ceder aos instintos. Ali ele percebeu que não é assim. Ele até diz, né, que numa circunstância limite expressam o seu pior, mas como aqueles também que sobem e expressam o seu melhor. E ele então diz: o homem ou a criatura humana tem sempre essa liberdade última, que é a liberdade de escolher o que fazer com a dor, ou do que fazer numa circunstância de sombra e de provação dolorosa. Essa é a liberdade que não pode ser tomada, e que o homem não é apenas um produto das circunstâncias. Tanto é assim que nas circunstâncias limite, muitos descem sim para as sombras e revelam o seu pior, né? Com as suas posturas de egoísmo, de indiferença. A gente vê uma ou outra notícia que vão exaltando, vão mostrando isso. Mas existem também aqueles que, nas circunstâncias limite, revelam o seu melhor. Sobem, crescem, acolhem a dor e fazem dela alavanca, como diz Leon Denis, de ascensão. Expressam o seu melhor. Eu me recordo da frase de Cipriana, no livro No Mundo Maior, lá no capítulo 5, em que ela vai falar isso, em que o sofrimento ou o martírio é um problema de origem divina, porque diante dele a criatura pode descer às sombras ainda mais dolorosas ou subir para a luz. Muitos tiram do sofrimento o óleo da paciência com que acendem a luz para si mesmos e para os outros, ao passo que outros tantos tiram do sofrimento apenas acúlios, né, espinhos e pedras com que descem aos precipícios da desesperação. Então, o estar diante do sofrimento é um problema de origem divina, porque nós estamos colocados diante de uma encruzilhada, subir ou descer. Está em nosso coração, em nossa mente, escolher, em nossa vontade. Ruge a ventania da destruição, ou vocifere a ameaça de morte. Guarda-te em Deus. Guarda-te em Deus. Lembremos do Salmo 23 lá, Davi, né? O Senhor é meu pastor, teu cajado me consola, me conforta, ainda que passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está sempre conosco, o grande chamado é estarmos com Ele. E isso é guardarmos nele, escorarmos nele, no seu amor e na sua sabedoria. Os homens podem aumentar o poder das trevas. Deus, entretanto, é a luz que as dissolve. Deus é a luz que dissolve toda sombra humana, porque as sombras humanas são transitórias e limitadas no espaço e no tempo, mas o amor de Deus e a sua bondade não cabem no espaço e no tempo, são eternos. Deus é imanente porque atua em nossas vidas, atua na história, tem a sua providência que ampara, que orienta, que conduz, mas ele é também transcendente. Ele é maior até mesmo do que o universo e a sua criação. E por isso não há como medir o seu amor. Por mais fundos sejam os abismos que criemos enquanto humanidade, pelos nossos desatinos, pelas nossas ilusões, né, pela nossa indiferença, pelo nosso egoísmo, o amor de Deus é infinitamente maior do que esse abismo. Eu me lembro da fala do apóstolo Paulo, ele que sentiu esse amor ali naquele encontro com Cristo, o que o mudou para sempre. Ele que vinha naqueles caminhos de desatino, de sombras, ele que havia descido a um abismo, mas que lá foi buscado pelo Cristo. E então depois ele grava esse registro da sua experiência na sua carta e diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Em outras palavras, traduzindo mais facilmente para nós, não importa o tamanho do buraco, o amor de Deus é maior do que isso. Não importa o tamanho do abismo, não importa o tamanho da sombra, da luta ou da prova, o amor e a sustentação de Deus é maior do que isso. A graça, esse amparo divino que nunca nos falta, mesmo quando não merecemos. Por isso é gratuito, o amor de Deus é gratuito. É preciso, claro, façamos por merecer, pelo nosso próprio bem,
né? Individual e coletivo, mas não importa o quanto tenhamos descido, não importa o quão longe tenhamos ido, como filhos pródigos, afastados da lei, de equilíbrio, de amor, há esse amor sempre a nos esperar e que vai nos acolher em nossos mínimos esforços de retomada, de retorno. Dores como essa, como as que vivemos, são aquelas dores do filho pródigo chamado a cair em si para retornar à comunhão e ao abraço amoroso do Pai. É aquela dor que nos faz pensar assim: puxa, mas na casa do meu pai todo mundo tem o pão. O que eu estou fazendo aqui? Comendo esse alimento deteriorado. Quando a gente pensa na casa infinita do Pai, infinitos orbes sustentados pelo seu amor, infinitas criaturas sustentadas pelo seu amor, nós, enquanto indivíduos e humanidades, haveremos de despertar para o fato de que por que nós estamos nessa circunstância. A gente vai perceber o que nos levou às circunstâncias de desequilíbrio, de desarmonia, e vamos repensar os valores que têm pautado a nossa sociedade. Repensar o egoísmo, esse materialismo que nos conduz mesmo a muitos de nós espiritualistas. Repensar a nossa indiferença, repensar a nossa pressa, repensar tudo isso e vamos aos poucos, individual e coletivamente, retornando ao abraço do nosso Pai, à harmonia com a sua lei. Por isso, Emmanuel conclui: por isso mesmo, onde surge a discórdia, sê a paz. Lembremos da oração de Francisco de Assis: onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver mentira, que eu leve a verdade. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Enfim, lembremos-nos, somos convidados a fazer contraste. Onde surjam as sombras, acendamos a luz, ainda que seja a pequenina luz de uma vela. Ela muito pode quando as sombras se fazem mais densas. Então, onde surge a discórdia, sê a paz. E onde grite a maldição, sê tu a bênção. Sê tu aquele que abençoa, aquele que lembra o bem, aquele que lembra do poder do amor, aquele que expressa no semblante, no olhar, paciência, serenidade, resignação. É preciso deixemos o coração repousar nessa confiança, certos de que haveremos de passar por tudo, haveremos de vencer toda luta, toda dor, e haveremos de alcançar um novo alvorecer, um novo dia que sempre sucede à noite. E lembremos também de que mesmo na noite, a misericórdia do alto é tão grande que não esqueceu de preencher o céu com estrelas, para lembrarmos dos nossos destinos, que não repousam num túmulo, nem mesmo na terra. Repousa o nosso destino, enfim, nas estrelas. Afinal de contas, nós seguimos e somos conduzidos por aquele que é o Senhor das estrelas. Meus amigos, conservemos a serenidade, busquemos Deus sempre, recorramos à prece, recorramos a essas fontes inesgotáveis da comunhão com o divino amor. Nos preenchamos disso tudo, nos preenchamos de luz, para que sejamos esses filtros da paz aos corações. E lembremos-nos das palavras de Jesus, que segue conosco em meio a essa tempestade, como o sábio e amoroso condutor da nau terrestre. Nós temos ao Cristo, nós temos ao Evangelho, então não nos faltam recursos para superar mais esses desafios e tudo o que viermos a enfrentar. A todos os irmãos, nosso carinho, a nossa gratidão, e sigamos juntos, confiantes no amor que rege o universo e a vida. Muita luz e muita paz a todos. Fiquem com Deus.